1 de João, capítulo de número 5. Vamos fazer essa abordagem hoje. Vamos ler até o versículo 13, que nos diz a palavra do Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso se faz, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no Filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A gente vai lendo, né, esses capítulos de 1 de João, até parece que a gente já leu ele, né, em outro momento, porque João ele é cíclico, né? João ele volta ao assunto, ele interessante, ele usa como se fosse um selo, né? Temos dito que ele é considerado o apóstolo do amor, por conta dessa ênfase que ele dá ao amor. A exemplo de Isaías, que é chamado profeta messiânico porque dá ênfase ao messiado de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E nesse capítulo, eu não vou me deter neste assunto, porque eu precisaria de muito tempo e, enfim, já tenho feito abordagem sobre isso, né? Com relação à teologia da Trindade, já tenho explicado que não sou unicista,
E já tenho dito que a fé cristã ela é monoteísta. E a gente aprende no primário, né? Que o monoteísmo é crença em um só Deus. E só existe um Deus, não existe três deuses. Esse capítulo, ele não dá ênfase, ele não defende a teologia da Trindade. Não é o fato de lermos que estes três são um, que é uma referência à doutrina trinitariana, até porque aqui fala do Pai no céu e do Espírito, inclusive, na terra. E fala da palavra, obviamente. Não é? Mas aí você supostamente não encontra um lugar para a palavra. Supostamente não encontra um lugar para a palavra. Mas o versículo 7 diz que estes três testificam no céu. Porque a palavra, no caso aqui, não é o mesmo logos do capítulo 1 de João. Essa palavra aqui não é o verbo que se fez carne do versículo 14 de João. Essa palavra aqui é o compromisso mesmo de Deus. É o compromisso de Deus. Por isso que está escrito que o que nós concordarmos na terra será concordado no céu. E para entender melhor o que eu quero dizer, se lembre, como eu estou sendo lembrado agora, da expressão bíblica, não é? De que o que ligarmos na terra será ligado no céu. E a expressão eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Só para ajudar você a ter uma ideia do que eu gostaria de dizer, mas eu espero que o Espírito, que é a verdade, que nos guia na verdade, que nos ensina todas as coisas, comunique a você tudo isso. Amém? João, ele volta a tratar neste capítulo exatamente sobre a deidade de Jesus, o fato de Jesus ser Deus. Jesus não é um espírito evoluído, Jesus não é um revolucionário apenas, Jesus não é... Enfim, os títulos que dão aí a Jesus, pensando até que o exalta, pensando até que o descreve, né? São os conceitos que dão a Jesus, ainda sem muita segurança, sem muita convicção, mas vão dando seus conceitos, alguns não verdadeiros, outros mais próximos. Jesus, inclusive, em um momento pergunta aos discípulos, né? O que dizem os homens ser o filho do homem? A expressão filho do homem é uma expressão para identificar a natureza humana de Jesus. Você lembra que no Velho Testamento tem um profeta que ele é chamado filho do homem, né? O profeta Ezequiel. Então, a expressão filho do homem é uma expressão para indicar a natureza humana de Jesus, até porque a gente sabe que ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, não é? Não houve o coito entre José e Maria para que ela ficasse grávida de Jesus. Então Jesus não é
produzido por vontade humana, né? E aí essa expressão filho do homem é para indicar exatamente o fato dele ser humano, ser 100% Deus, mas 100% homem. Pastor, Jesus 100% Deus. Sim, só que ele não, como diz Paulo escrevendo aos Filipenses, não usurpou, né? Deixa eu ler aqui essa expressão em Filipenses capítulo 2. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Observe que tem um momento que os soldados romanos querem prender Jesus. Jesus está numa festa, como não era o tempo, né? Aí Jesus passa por eles e eles nem percebem. Jesus fica invisível à vista deles. Entende, amados? São evidências da deidade de Jesus que são manifestadas para evitar que houvesse um atropelamento no processo. Né? Tem uma hora que Jesus se deixa ser levado. É como ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu que a dou e tornarei a tomá-la. Quando eles vão pegar Jesus, já lá no Monte das Oliveiras, e eles perguntam: és tu, Jesus? Aí Jesus: sou eu. Eles caem, os soldados caem. Por umas 3 vezes, os caras caem. Hã? Isso lhe lembra alguma coisa? O impacto do eu sou. Aquele eu sou que falou com Moisés através da sarça. Entende? Então, aí Jesus se deixa ir, se deixa ser levado. Quando os samaritanos rejeitam Jesus e João está lá naquele grupo que conversa com Jesus e diz: Senhor, queres que façamos que nem Elias, que pediu para que descesse fogo do céu e consumisse os homens? Aí Jesus: vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim destruir a alma dos homens, eu vim salvar. Ele poderia, e aí ele diz, poderia pedir ao Pai, ele mandaria anjos, milhares e miríades de anjos, e resolver o problema. Não, a ideia não é essa. Eu não vim destruir os homens, eu vim salvar os homens. Então nós temos diversos momentos em que a deidade de Jesus, ela é apresentada. Tem a transfiguração, que momento glorioso da transfiguração, né? Que o semblante do Senhor fica como que o sol reluzente. Que momento glorioso. Os discípulos puderam vivenciar cada momento glorioso. Os discípulos puderam vivenciar. Eu me lembro agora da fala do poeta. Do rosto de Cristo, aquele no rosto de Cristo, né? Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. Aí ele tem uma parte que ele fala exatamente dessa vontade, né, de ter visto Jesus como os discípulos viram. E aí, em um determinado momento, os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Ora, o Pai é Espírito. João diz, no versículo 18 do capítulo 1 do seu Evangelho, que Deus é Espírito e nunca foi visto por ninguém. Mas agora, depois de muitas maravilhas, depois de muitos milagres, os discípulos pedem para que ele lhes mostre o Pai, ao que Jesus diz.
Estou há tanto tempo convosco e não vedes Pai? Não. Vedes ao menos pelas obras. Quem vê a mim, vê o Pai. Aí chega o escritor aos Hebreus dizendo que ele é a expressão exata da sua pessoa. Chega Paulo escrevendo aos Colossenses que ele é a imagem do Deus invisível. Chega mais a Escritura dizendo para nós que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Oh, aleluia! Então, definitivamente, Jesus é Deus. Jesus não é um qualquer. É por isso que nesse nome há poder sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre as forças da natureza. É por isso que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor, querendo ou não, vai ter que se prostrar diante dEle, vai ter que confessar diante dEle. Quem não quer fazer por bem agora, vai ter que fazer, nem que seja compulsoriamente. Vai ter que fazer. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vão ter que se curvar a essa grandeza, a essa soberania. Não que o Senhor vai pegar ninguém pela beca, que o Senhor vai tome na face, buf, diga aí que eu sou o Senhor. Não, não é assim. O Senhor não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Aleluia. Vão se convencer pela grandeza, pela majestade. Os que estiverem na glória, que já admitem isso em vida, e os que estiverem no Hades, os que estiverem no inferno, realmente Ele é o Senhor. Deixaram de crer, pagaram para ver, não quiseram dobrar-se ao seu senhorio, curvar-se ao seu senhorio, não quiseram admitir a sua grandeza, e aí já será tarde demais para muitos. Procure reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor em vida. Aleluia. Procure se dobrar a este senhorio, a esta soberania, a esta grandeza em vida. Se humilhe sob a potente mão de Deus. Coloque Jesus Cristo não só como Salvador, não só como abençoador, não só como supridor, não só como quem livra, não só como quem supre, quem enfim tal, mas coloque-o como Senhor sobre a sua vida. E se Ele é o Senhor, onde está a sua honra? Aleluia. Se Ele é o Senhor, onde está a sua honra em tua vida, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, internauta? Oh, glória a Jesus. Aleluia. Porque o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. E se ele é teu pai, onde está a sua honra? E se ele é o teu senhor, onde está o temor? Louvado seja Deus. Onde está o temor a Ele? Então, o temor. Aí você diz, mas pastor, o senhor está falando de temor? A gente leu no capítulo 4. Eu digo, acreditando que você leu, né?
ou pelo menos ouviu a abordagem do capítulo 4. O temor não é o medo. Não é o medo. Porque João diz que no temor, que é o medo, no contexto é o medo, ele é feito por causa da punição. Né? Deixa eu lembrar aqui onde nós lemos isso. Está aqui no capítulo de número 4. Deixa eu botar o óculos, de repente ajuda mais a achar. Glória a Deus. Não pelo medo, sabe? Aleluia. Mas a obediência. A obediência. Por gratidão, por reconhecimento, por reverência. Louvado seja o nome de Jesus. Por reconhecimento, de fato, a sua soberania, a sua grandeza. Aqui, ó. Versículo 18 do capítulo 4 de 1 de João. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em caridade. Esse temor aqui, no contexto usado por João, aqui no versículo 18, é o medo. Não é para ter medo de Deus. Não é para ter medo de Deus. Deus não é sádico. Deus não gosta de ver ninguém sofrendo. Que tem que haver respeito. Ah? Agora, é importante. É porque eu vou tentar desassociar, que é difícil desassociar isso que eu vou dizer ao que eu acabei de dizer. É difícil. Mas vamos lá. Tem que ter tremor. Aí é tremor. Aí é tremor. Eu me lembro agora, por exemplo, do sumo sacerdote, irmãos. O cara ia entrar no Santo dos Santos. Não vou dizer que ele tinha que entrar em pecado, porque ele já era pecador. Mas ele tinha que estar atendendo às exigências rudimentares para entrar no Santo dos Santos. Ele tinha que atender às exigências para entrar no Santo dos Santos. E ele tinha uma corda amarrada à cintura, o éfode. Porque se porventura ele tivesse com alguma imperfeição, ele não estivesse atendendo os requisitos para entrar ali e entrasse, ele era fulminado lá dentro. E só sobrava a corda para puxar ele. E só sobrava a corda para puxar ele. Então, imagine se fosse ele, meu Deus do céu. As pernas tremia, bateria o joelho no outro, sabendo que eu vou entrar ali, mas eu posso ser fulminado. Tu não tremeria, não? Tu não tremeria, não? Hã? Então temos que... Aleluia, né, irmão? Temos que ter esse elevado temor. Agora, o que o Senhor quer de nós é que nós sejamos servos de orelhas furadas, né? Que é servo de orelhas furadas? É o servo que recebe a carta de euforia, o escravo que recebe a libertação, a carta de euforia e tal, mas diz assim: não, eu quero ficar por aqui. Eu quero ficar por aqui porque eu gosto de trabalhar para o Senhor, eu gosto de servir ao Senhor e tal. Não é nem pensando na acomodação, na casa, comida, roupa lavada, não é nem pensando nisso. É o prazer de servir ao Senhor. Não é?
Então é importante ter esse tremor, é importante. Porque aí isso fala do respeito, né, da reverência e tal. Porque, por exemplo, nos dias de hoje, o que é que nós estamos vendo? Estamos vendo muita gente tirando onda da cara de Deus, né? Tirando onda da cara de Deus. Das mais diversas formas. Brincando com as coisas de Deus. Agora, alguns brincam com as coisas de Deus porque outros que deveriam levar a sério não levam, né? Aí a turma brinca com esses que não levam a sério. Porque aí diz que é uma crítica, que é, enfim. Tem uma expressão que eu não lembro agora, mas é ironizando, né, os que não levam a sério as coisas de Deus. Mas enfim, acaba sendo 6 por meia dúzia. Se o outro não levar a sério, leve você a sério. Se outras pessoas não levam a sério, isso não lhe dá o direito, não dá o direito a ninguém de também não levar a sério. Mesmo que seja satirizando, criticando, mesmo que seja para chamar a atenção do que não leva a sério. Não é? Tem na internet aí, com milhões de seguidores, pessoas que se dizem, por exemplo, pastor com pornofonia. Aí diz que a igreja, aí o nome é pornofônico, o cara usa de pornofonia e fala uma língua lá estranha, tirando onda com a língua estranha. Aí diz que não é com a língua estranha, é com quem brinca com a língua estranha. Irmão, tá... Em algum momento você vê assim, parece até engraçado, mas é ridículo isso. Eu não vou dizer o nome dele aqui para estar dando mídia para ele, mais do que ele já tem. Mas quem já viu esse palhaço sabe do que eu estou falando. E outras situações. Agora tem os chamados, como é o nome desses shows que a pessoa faz sozinha no palco. Tem um show, né, que as pessoas fazem sozinha no palco. Aí agora tem gente brincando disso. Dia desses eu vi aí no Instagram uma dupla, né? Não dance não. Tá, aí ele dança, o outro personagem dança e tal. Isso que eu tenho uma coisa para te falar, homem. Aí o outro entrega. Aí fica. Coisas que acontecem, a gente tem sabido nos movimentos neopentecostais, tem acontecido até em pentecostalismos tradicionais, né? Tem acontecido nesses ranchos de profeta, que é como é conhecido popularmente, em alguns cultos, a turma tirando onda. Aí diz que está tirando onda com os pentecostais, aí diz que está brincando, ironizando os pentecostais, criticando os pentecostais, mas estão desrespeitando, não é? Porque se esses supostos pentecostais fazem isso em desrespeito a Deus, estão à beira da blasfêmia, e quem está fazendo para querer chamar atenção e ironizar, obrigado, Vantura me ajuda, o stand-up, não é? Para querer ironizar, está também às margens da blasfêmia, está no desrespeito, está na irreverência, está na falta de tremor, porque não é com coisa de homem que está se brincando, está se brincando com coisa de Deus. Eu estou falando disso, mas há outras coisas mais, como não pregar a palavra como deve ser pregada, como não ter pelo menos o cuidado, a vergonha do pecado, porque tem gente que não tem vergonha do pecado.
Ah, eu peco mesmo. Ah, eu faço mesmo. Paulo diz que nós devemos ter vergonha das coisas que fizemos e as deixarmos para trás. Que dirás do presente? Procure ter vergonha do seu pecado. Procure evitar, que é supostamente inevitável o escândalo, mas procure evitar. Porque quando você não evita, aí tem os que ajudam a aumentar esse escândalo, que são os fofoqueiros, os cabueta, os linguarudos, os mensageiros de Satanás, que vão estar espalhando por aí o erro, o seu erro. Ele tem culpa? Tem. A Bíblia diz que é melhor que seja pega uma pedra amarrada no pescoço e lança essa alma no mar. Mas você também aí tem a sua culpa, porque você se expôs. E tem gente que se expõe, acha bonito. E se nomeia cristã. Ô irmão, vamos ter até cuidado com esse tipo de coisa. Quer pecar? Direito seu, até porque você já é pecador. Mas preste atenção, benção. Preste atenção. São tantas vertentes, são tantas nuances que expressa o desrespeito a Deus. É o passar por cima da palavra como um rolo compressor, achando inclusive que está certo, achando que está certa, estando todo errado, estando toda errada. Isso é falta de temor e é falta de tremor. Por isso que Paulo em outro momento disse: examinai a vós mesmos se é que estáis em Cristo, se é que não já estáis reprovados. Cuidado, pode ser que já estejas reprovados, não sabes. Mas estamos vivendo cinicamente, não estamos nem aí. Eu me lembro, irmão, olha, foi de Deus mesmo, porque de vez em quando eu estou pregando e estou falando disso. Eu, começo desse ano, a primeira live que eu fiz, está no canal YouTube Acorda Bem, a primeira live que eu fiz este ano, foi ministrando, eu acho que 4 ou foram 3 palavras que Deus me deu. Está no YouTube Acorda Bem. Não sei se foram 4 ou 3 palavras que Deus me deu, é porque quando eu fiz a abordagem, na descrição do vídeo eu coloquei 4 palavras. Mas foi uma delas sobre o juízo. Mas foi uma delas sobre o juízo. Com relação ao fato de nós prestarmos contas. E nós vamos prestar contas. Nós vamos prestar contas a Deus. Então, João, ele fala desse amor, como já temos pontuado desde o capítulo 4, aliás, desde o começo dessa epístola, que o amor, ele transcende um sentimento afetuoso. Amor é praticidade. Parece repetitivo, né? Mas é o cabeçalho de João. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos.
porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Jesus já disse, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. A palavra que eu vos falo é espírito e vida, porque é possível pôr em prática, é possível viver. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Assim eu vou ler de novo essa parte, né? Então eu quero só falar isso. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Só enfatizar isso. E o que João está fazendo aqui é enfatizando a fé em Jesus, a crença em Jesus, na sua deidade. Temos pontuado constantemente nessas abordagens, porque o texto manda isso, que o amor é praticidade, e com relação ao divino, o amor é refletido no procurar ser-lhe agradável, e procuramos ser-lhe agradável, nos esforçando para obedecê-lo. João 14, 23, disse Jesus: quem me ama, guarda a minha palavra, será amado de meu Pai, viremos para ele e faremos nele morada. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. Então, o amor a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. O amor a Deus, ele é refletido com atitude, a exemplo do amor para com o próximo, não é? A exemplo do amor para com o próximo, é refletido em atitude. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, que esta palavra, ela trouxe para você conhecimento, eu penso que trouxe. Ela trouxe edificação, ela trouxe consolo, ela trouxe exortação. Aí o que você ouviu já não foi a voz de Amaro Correia, o pastor que vos fala. O que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino. Amém? Louvado seja o nome de Jesus.